outro olhar. A apresentação, Kleber Benvenu. Olá, bom dia família Bandeirantes, bom dia para você que nos escuta na intimidade do rádio ou também que nos acompanha aqui pela internet. O outro olhar de hoje vai mergulhar num caso concreto em que a tal presunção de inocência, que é uma teoria constitucional, uma teoria humanista também, não foi aplicada na vida real. Uma experiência que virou livro, contada pelo nosso convidado, Luiz Fernando Zacchia, a obra 76 Passos, Dias que Mudaram a Minha Vida, editada pelo Gustavo Machado, fala dos 5 dias em que Zacchia ficou preso. Sim, com mais de 30 anos de carreira pública, eis que um dia ele foi surpreendido pela Polícia Federal na porta de casa e o levou para o Presídio Central com base em um inquérito. Anos depois, esse inquérito foi arquivado sem sequer haver uma denúncia. Se nunca foi denunciado, sequer teve processo. Se não teve processo, sequer pôde se defender. Mas depois de preso, ainda esperou 6 anos até o inquérito ser arquivado por falta de provas. Com quantos inocentes isso pode estar acontecendo nesse momento? Você já se colocou no lugar de alguém que possa ser acusado injustamente? Então esse é o outro olhar de hoje, como pede o nome do nosso programa. O Zacchia foi vereador de Porto Alegre, deputado estadual, federal, secretário municipal e estadual. Atualmente é diretor-presidente da empresa gaúcha de rodovias, a EGR. Nós vamos falar do seu livro, da sua experiência e um pouco mais do que couber nesses 30 minutos de programa. Zacchia, em primeiro lugar, bom dia e obrigado por estar aqui conosco. Bom dia, prazer tudo meu. Zacchia, 76 passos, que mudaram a minha vida, né? Era a distância de um lado para o outro, pelo que eu li, né? Que tu percorrias na cela que ficaste no presídio central. Eu quero primeiro parabenizar pelo livro, já mandei uma mensagem para o Gustavo Machado também, está muito bem editado, eu não tinha lido ainda. É um relato que comove e faz pensar, como eu tentei abrir aqui. E eu quero começar relembrando aquele dia, aquele fato, episódio em si, para depois a gente avançar um pouco nisso. Na verdade, os 76 Passos era uma área onde nós estávamos, éramos 18 presos, e tinha um corredor que passava. A cadeia é isso, né? As pessoas não fazem absolutamente nada, não produzem absolutamente nada. Quer dizer, o dia parece que tem 48 horas, porque não passa, tu não faz absolutamente nada. Então nós caminhávamos, né? Em dois, três, e ficávamos ali contando as nossas vidas, quer dizer, dividindo angústias, que é um momento completamente difícil. E aí, assim, tanto que se caminhava, eu contava 76 passos para ir, 76 passos para voltar. Isso eu fazia 20, 30 vezes ao dia. Na verdade, segunda-feira de manhã cedo, 6h30 da manhã, baixo na minha porta, no apartamento, na porta de serviço. É estranho, não é um horário que ninguém te aborda ali. De chamar. Eu disse, quem é? Polícia Federal. Eu disse, opa. Tu que atendeste? E Polícia Federal? Não, pode abrir que é Polícia Federal. E a gente tem muito medo que esses assaltos, que vão subindo andar por andar, mas tinha um olho mágico, eu olhei, tinha lá 3, 4 pessoas e tinha a síndica do meu prédio, estava acompanhando. Aí ele me mostra, é muito educado, por sinal, o chefe da equipe que foi lá, mostrou um mandato de busca e apreensão. O que houve? Não sei. Tu eras o que na época? Eu era secretário municipal do meio ambiente. Do governo Fortunati. Do governo Fortunati. Bom, mas enfim, daí vem, começa, pergunta, tu tem cofre? Tem. Tem arma? Não. Aí examinam, estava a minha mulher e a minha filha, na época, morava comigo ainda. Essa é uma invasão, né? Com todo, assim, eu sempre digo, porque eu sei que com outros não foi assim, mas comigo foi. Com todo cuidado absoluto, pediam as coisas. Não teve um abuso, assim, na abordagem? Não teve nenhuma demasia, mas sim, recolhem... A abordagem em si já é uma... Recolher, por exemplo, as coisas, e às vezes coisas que não tinham nada, absolutamente nada. Minha mulher, na época, trabalhava no hospital de clínicas, então tinha todos os trabalhos dela. De mestrado, levaram no computador, isso voltou um ano depois, enfim.
não tinha absolutamente nada a ver com o processo. Levaram, inclusive, eu tinha ganho um disco, que foi um discurso que meu pai fez quando paraninfo da primeira turma de Direito da PUC. Os meus filhos não conheceram meu pai, então era uma maneira de eles conhecerem os avós do avô dele. Foi e voltou todo arranhado, nunca mais consegui recuperar, que para mim, evidentemente, era uma relíquia. Mas, enfim, quando chamei o meu advogado, o Dr. Marco Antônio Barbosa Leal, hoje falecido, tinha sido presidente do Tribunal de Justiça, amigo pessoal, eu me chamei o Marcão, vem cá, Marcão. Que loucura. No meio da conversa, diz, olha, vou te dar uma notícia pior ainda, tem mandato de prisão. Aí o teu mundo cai. O abuso na tua casa é uma violência. É uma violência. Tu não estou entendendo o porquê. Quando diz mandato de prisão, não, só um pouquinho. Enfim, aí se vai para a Polícia Federal, eu entro numa sala, uma sala comprida, grande, que tem lá outras pessoas, cada um sentado, distante, separado um do outro, né, 2, 3 metros, que não podia ter contato. E eu ali reconheci 3 pessoas. Das 17, eu era o 18º. Eu não conhecia as pessoas. Eu conheci 2, um foi secretário de governo comigo, o outro era secretário do governo na época, e o outro foi um jornalista. Eu disse, não estou entendendo isso. Aí se fica na Polícia Federal, toda manhã, sem ter contato, sem saber, ninguém chega e te diz, olha, o problema é esse. Quando nos colocam num micro-ônibus, e assim, eu com meu celular, vida normal, meu celular, eu me coloco no micro-ônibus, vão levar para tem um quartel da Brigada Militar, na Paris Borges, vocês acham que vão para lá? Nós terminamos dentro do pátio do Presídio Central. Aí te bate um susto maior, quer dizer, parece que eu estava na minha casa. Eu, na véspera, inclusive, cruzei e conversei com 2 agentes da Polícia Federal, porque na véspera tinha na sociedade libanesa um jantar a um grande líder do Líbano que estava no Brasil, e eu sou conselheiro, na época era conselheiro da sociedade, hoje eu presido o Conselho Deliberativo, e esse grande líder estava com a proteção de agentes da Polícia Federal. Então, uma vida absolutamente normal. No domingo à noite, eu vou dormir, me acordar para trabalhar na segunda-feira, o teu mundo cai. Final da tarde, tu está entrando num presídio central. Eu nunca tinha entrado, é uma das coisas que até lamento. E lamentei, no livro eu descrevo isso como político, eu nunca trabalhei nisso. É um universo desconhecido. É um universo conhecido. Nunca trabalhei e tenho um potencial de trabalho, a questão dos presídios, a questão da socialização dos presos, enfim. Esses 5 dias lá no presídio, para mim, equivaleu aos 4 anos que eu fiz curso na Pontifícia Universidade Católica, curso de administração. E aí é 5 dias de um universo, uma coisa que tu jamais imaginou que tu ia conviver, tu jamais pensou que tu poderia estar naquela situação, e a coisa mais angustiante é que tu nunca sabia por que eu estava ali. Então eu estava ansioso para que fosse chamado pela Polícia Federal, para que pudesse ir lá na polícia responder questionamentos, eu conseguiria entender esse processo todo. O meu advogado, no dia, não teve acesso ao inquérito, então também não sabia por que eu estava lá, ele não podia nem tomar nenhuma medida jurídica porque não entendia. Ele só foi... Eu fui preso no dia 28 de abril e meu depoimento foi no 1º de maio. Ele só teve o acesso ao inquérito na véspera do meu depoimento, na noite, e não teve nem contato comigo. Não sei se eu vi no livro que o teu advogado disse que foi te encontrar na prisão e não sabia. Não sabia. E ele te dizer que isso estava sendo abordado. Não sei, estou fazendo... E veja, ele era o ex-presidente do Tribunal de Justiça, alguém com relacionamento para possibilitar, só quero saber por que em tese, o meu cliente está sendo preso. Tu não tinha... Só 3 dias depois, vocês foram. 3 dias depois. E quando eu eu fiquei por longas 5 horas na Polícia Federal, fiz questão de responder absolutamente tudo. E isso
policial, quando a Polícia Federal manda um inquérito para o Ministério Público, o Ministério Público Federal, ali ele diz, olha, o depoente respondeu todas as perguntas, esclarecia tudo, não tem problema nenhum. E perguntavam e respondiam. E ali, quando eu saio, quando termina a minha participação nesse interrogatório, eu tenho a certeza absoluta que dali eu vou para minha casa. Que eu não tenho razão porque eu estou aqui. Prenderam. Eu respondi, por que eu vou continuar preso? Né? Mas não, só tem que continuar no presídio por mais 2 dias. Né? E 2 dias de muita angústia, de convivência, para que possamos entender, Kleber, a ala que nós estávamos é uma ala considerada que policiais condenados e condenados com curso superior. Né? Pessoas já condenadas. Ou seja, é uma ala melhorzinha. Em tese, mas então o presídio não fala com o preso, o presídio fala com o xerife, que é o coordenador da ala. E o nosso xerife era uma figura que já tinha matado 36 pessoas. Pois isso tu fala ali, é esse Chacal, né? Chacal. Tu conta no livro, né? E aqui eu separei até um trecho sobre isso, Zac, lá da página 99. O responsável pela integridade física não seria um agente do Estado, um agente penitenciário, um policial. Seria um dos mais perigosos criminosos do Brasil, o Chacal, que cumpria pena pela morte de 36 pessoas. É isso? É isso. Ele era um brigadiano, depois saiu da brigada e se tornou assaltante de banco e assaltante de carros fortes, etc, etc. E é uma pessoa que nos tratou assim com uma... O que ele coordenava ali a vivência? O presídio fala com ele. Por exemplo, quando chega o advogado do Luiz Fernando Zac, que está lá no parlatório, onde o advogado fala com o detento, o presídio avisa ele. Olha, o fulano, Gomes, Chacal, manda o Luiz Fernando descer para lá, que está com o guarda aqui para levar ele. Eles não falam com a gente. E esse era a pessoa que coordenava. Aí a gente vai convivendo ali, que era uma ala com quartos, uma meia dúzia de quartos. Né? Quartos, por exemplo, o Chacal tinha um quarto só para ele, com cozinha, com banheiro, com salinha. Né? Eu estava num quarto que era 9. 9, eu ia te perguntar isso. E o outro quarto, mais 9. Depois dividia um banheiro por quarto? Não, tinha 2 banheiros no corredor, mas o Chacal, em um determinado momento me chama, eu estou lá no quarto, estamos conversando, passando o tempo, aí vai o assessor dele e diz, ele sempre, é interessante, ele sempre te tratava doutor, né? Tanto o Chacal como os outros. Doutor Zac, o Chacal queria que o senhor fosse lá no escritório. No escritório. É um sistema de governança. Tu anda 30 metros no escritório, tinha uma mesa, duas poltroninhas, conversa, vai conversando. Aí, de fato, era um escritóriozinho? Sim, mas digamos... 2 metros quadrados, sim. Mais adiante o quarto dele, o banheiro na cozinha. É um apartamentinho que te deixa. E o que ele queria contigo? E ele queria despachar contigo. Umas coisas que eu mais aprendi na vida. E ele me diz, está conversando, ele diz, olha, doutor Zac, eu vi que o senhor está liderando o grupo. E o grupo está caindo. As pessoas começam a sentir, o senhor não pode cair. Se o senhor cair, cai todo mundo. Se o senhor tiver vontade de chorar, chore no chuveiro. Ele fez uma gestão emocional do... Quando tu estiveres tomando banho, chora. Ninguém vai ver tu chorar. Não pode chorar na frente dos teus liderados. Coisa do Chacal. E aí ele disse, tu não vai tomar banho na cochineada. Tu vai tomar banho, quer usar meu banheiro, tá aqui meu banheiro, tem shampoo, tem não sei o quê. Trouxe maluco. Hoje é de rir, mas é inacreditável. Mas é uma coisa que... Mas é o que é. É como é. Quer dizer, tu não pode te entregar. Isso. Ele estava te dando ali uma lição emocional também, né? E aí o que se fazia? Se passava o dia, é a loucura. Isso eu disse lá na Polícia Federal. Vocês estão botando conviver com pessoas que não é o meu mundo, cara. O cara matou 36 e ele ficava contando como é que ele tinha matado, como é que ele assaltava o carro forte, como é que ele assaltava banco. E ele dizia, eu só matei aqueles que eu não podia dar mão. Só bandido. Cabeça negra. Não é bem assim, mas enfim. E eu ficava contando histórias de futebol. Tem o meu vínculo internacional, então eles queriam saber, então juntava
os presos, que eram os caras, tinham médico, tinha matado a mulher e a filha, tinha outro que tinha matado a namorada, que era um químico. Esse era o nosso ambiente. Aí eu digo lá na Polícia Federal, cara, não é justo comigo, meu irmão. Vocês me prenderam, que até agora não sei por quê. Aí tu me joga no meio dos bandidos. Aí ele me disse, olha, o Zac, a responsabilidade do presídio não é nossa, é da Secretaria de Segurança do Estado. Aí começam os problemas do sistema. Quem mandou vocês lá foi Secretaria de Segurança. Tem nada a ver com a Polícia Federal. Quem determinou a tua prisão? Que o juiz, Pedido de um delegado. o Ministério Público Federal encaminha para o juiz de plantão do Paraná. Sábado de noite, é tudo armado. Hoje tu chega à conclusão. Por que um juiz de plantão do Paraná? O juiz de plantão não conhece ninguém, pega e assina. Qualquer outro. Se fosse o juiz daqui, eu não estou dizendo que ele... Mas ele ia dar uma olhada com calma. Para aí, são pessoas que em tese se conhecem. Vamos olhar quais as razões. Aí depois tu começa a ver o inquérito. As razões eram que eu, como secretário municipal do Meio Ambiente, eu tinha dito para um concorrente do shopping Iguatemi, que era do Barra, que ele no telefonema comigo, ele disse, pô, mas tu não vai autorizar o corte da figueira do Iguatemi que o Iguatemi pediu para cortar. E eu digo no telefone, não te preocupa, eu sou maluco, como é que eu vou autorizar uma figueira centenária ser cortada? Isso era um dos motivos. O outro motivo, quem é que pagou o ingresso do futebol do Real Madrid quando nós fomos num congresso na Espanha? Eu disse, cara, nós não fomos ao jogo. Era o Real Madrid B na Copa do Rei, nós fomos jantar. E o senhor não me perguntou quem é que pagou a janta. Que certamente a janta em Madrid é mais cara que o ingresso de futebol. Mas quem é que tinha pago o hotel, a passagem para ir no congresso? Fazer uma relação com uma empresa. Eu digo, saiu no Diário Oficial, pago pela Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Está lá, anexar. Foi juntado. Juntei a documentação e mesmo assim eles enviam no inquérito até que esclarecer quem é que pagou. Esses eram os motivos de prisão. Você vai te botar na prisão. O fundo disso foi um interesse comercial, uma divergência comercial que motivou... Não, porque ele dizia assim, não, mas se tu está protegendo um concorrente, dando informação que tu não vai cortar. Eu disse, velho, se eu corto, eu cometo uma irregularidade, favoreço quem pediu, que é uma irregularidade. Se eu não corto, o que eu estou fazendo absolutamente correto, no teu entendimento eu estou favorecendo ao concorrente que pediu para não cortar. O Zac, agora tu falaste aí, passando, né? Conhecido, né? De fato, tu é uma figura conhecida pelo esporte, pela política, e te ouvindo, eu sou um cara defensor da linha dura, da execução penal, do direito penal, né? Um meio antigarantista. Por isso que é bom de te ouvir, para ter um contrafluxo, porque se contigo, né, um cara, me perdoe te chamar assim, conhecido, aconteceu isso, o que estará acontecendo hoje com os ilustres desconhecidos, que são a grande maioria, que poderá, quantas injustiças dessas, né, Zac? Não tem dúvida, e isso é uma reflexão clara que eu fiz. E aí me lamentei que quando parlamentar por mais de 20 anos, eu não ter trabalhado um pouco mais nessa área. A minha formação não é da área jurídica, mas enfim, mas a sensibilidade do cidadão, do agente político. Quantas pessoas absolutamente anônimas que foram atiradas lá e sequer julgadas, sequer denunciadas, e de lá vão sair já doutrinados por crime. Sim, não tem a menor dúvida. A sobrevivência deles lá para que eles possam viver, eles têm que se aproximar dessas facções, senão... Tem que ir para o escritório. Tem que ter um escritóriozinho para outros negócios, né? E outra coisa, quer dizer, também ouvindo o teu relato, o quão perigoso, quanto a gente tem que cuidar do perigo do arbítrio do aparelho estatal sobre um indivíduo, né? Quando o Estado avança sobre uma casa, uma pessoa, uma família, o quanto isso tem que ter cautela, cuidado, e quando não se pode banalizar, né? E assim, né, tu analisa qual a influência que teve na cabeça da minha mulher e dos meus filhos.
Eu separei isso para te perguntar também. Entendeste? Eu tinha, na época, meu filho morava nos Estados Unidos. Então, imagina a cabeça do guri. Quer dizer, chegavam as informações por internet, que só diziam que estava preso, ligava para Porto Alegre para falar com a mãe dele, com a irmã dele, e também não sabiam dizer o porquê. Quer dizer, o que se passa na cabeça? Qual o reflexo que isso tem? E isso que é uma família que tem que ser estruturada, que é uma família... É aquelas que não têm essa felicidade de ter essa estrutura. Esse prejuízo, alguém é responsável por isso. Né? No meu entendimento, alguém tinha que pagar por isso. Alguém assinou a solicitação. Quando tu assina um juiz a solicitação de uma prisão, só um pouquinho, tem que ter com absoluta clareza que tem razões e motivos para que se... Não processasse o Estado? É uma conversa longa. Isso é uma conversa longa. É muito complicado. Em privado. Então, não, é a alegação que eles estão fazendo as suas funções, que são pagos por isso, etc, etc. Eu não tenho vantagem, buscar vantagem financeira. Se tu tratasse disso, de algum modo, no livro, né? Também é um processo, imagino, de algum modo, de terapia, de cura, de reescrever tua reputação e também acaba revivendo um pouco tudo aquilo, né? Como é que foi esse? Porque ao escrever isso, o Gustavo Machado fez um trabalho maravilhoso, a gente conversava longamente sobre isso, e também começa a reviver. Hoje eu brinco, dou risada, mas na época que escrevia doía muito, né? As coisas, porque doía porque eu tive prejuízo emocional, minha carreira política, ela teve que ser reinventada para um outro lado. Eu sempre tive a tendência parlamentar a desistir, tipo, não vou botar em risco uma história que daqui a um pouco vai para uma urna e tu... Vira um julgamento. Julgamento, as pessoas não sabem do desfecho, as pessoas sabem do que aconteceu. A grande maioria, que depois quando arquivou o inquérito, as pessoas não compreendem bem isso. A notícia vira menor. A notícia é menor do que a chamada em capa, parecia Jornal Nacional. Né? A minha cara, Jornal Nacional. Depois, quando foi arquivado o inquérito, por isso eu digo, a responsabilidade de um juiz, quando ele assina uma prisão, ele tem que estar com muita consistência. Depois de 7 anos, na verdade foram 7 anos depois, o Ministério Público disse, arquiva porque não tem nada contra esses 7 anos. E o teu mental, vem cá, depois de sair de lá, cair de volta para a vida, tive teu psicológico... amigos que me ajudaram. Tive bons amigos. Tive algumas decepções. Deve ter descoberto quem não era tão amigo também. Agora, tive muitos amigos. Claro que a questão profissional é de um dia para o outro, termina a tua vida profissional. Tu te agarra muito na família. Isso eu valorizo muito e valorizei cada vez mais a relação com a minha mulher, a relação com meus filhos, com meus irmãos. Quer dizer, eu tive uma mágoa muito grande, porque a minha mãe morreu sem saber dos filhos. Tu fala isso? Isso para mim era um troço muito duro, porque ela sempre teve... O meu pai foi parlamentar, meu pai foi deputado, então ela tinha muito orgulho que o filho tivesse o mesmo caminho. E ela tinha 6, eu tenho 5 irmãos, e quando aconteceu ela tinha seu nível de compreensão absoluto. Depois ela adquiriu a doença, perdeu, então ela não conseguiu, teve Alzheimer, aí saiu fora do ar, enfim, e morreu sem saber o desfecho. Sim, ficam estigmas, né? Mesmo tendo sido 5 dias, né, Zague? Já cansei de encontrar pessoas, tu ficasse um mês na cadeia. Cansei de ouvir de pessoas assim. As pessoas, foi preso, ficasse um mês, como é que é? E aí tem também, né, Kleber, tu tem o prejuízo profissional. Isso é inevitável, né? Tu fica com aquele carimbo. Não digo nem a questão política, da política sai no outro dia. Inclusive, uma das mágoas que eu tive é que eu fui demitido pelo rádio, nunca ninguém depois falou comigo, olha, o que houve? Eu acho que tudo bem, tem que ser exonerado, mas não precisa me exonerar no mesmo dia e sem ter essa conversa. E prejuízo da vida pessoal, da vida profissional. Quer dizer, tu vai abrir uma porta, tu estava carimbado. Muitas pessoas tentaram me ajudar, amigos meus, mas teve um problema. Né? Eu sempre faço questão, ressalto, nesse mundo político, 2 pessoas me ajudaram fortemente.
Pedro Simão, senador, e o Eliseu Padilha. Eu reafirmo sempre, o Padilha foi o que me esticou a mão. Eu era, na época, primeiro suplente de deputado federal, não queria assumir, o Padilha estava assumindo a Secretaria da Aviação, não queria assumir, tu tem que assumir e tal. E aí assumi, um período curto, mas assumi como deputado federal. Ele deu uma frase que eu gravei, ele disse: tu não pode terminar essa tua carreira política, que foi muito boa, presidiu a Assembleia, tu foi chefe da Casa Civil, tu foi secretário do Estado, na cadeia, de uma maneira injusta. Tem que terminar, quer terminar? Termina na Câmara Federal. E eu achei interessante. E aí fui para... E depois o próprio Padilha, quando assumiu a Casa Civil do governo Temer, faz questão, eu não queria assumir um cargo público, não, e fui ser diretor da CEITEC, né, por 4 anos. Aí eu comecei a reconstruir as coisas, as relações políticas, porque depois vem a notícia do arquivamento, aí as pessoas aí têm a certeza que foi um abuso, que não... O livro ajudou. Eu não consegui fazer um lançamento do livro, que foi bem no meio da pandemia. Mas foi interessante, chegou nas pessoas que tinham que chegar, teve uma divulgação muito boa, as pessoas leram, e ali eu consigo contar um pouco da ideia. E hoje, Isaac, me conta, trabalhar no governo Leite, secretário Juvir Costella, gerir a EGR, que também está sempre na mira da crítica aí, né? Como é que está sendo? O que tu estás fazendo por lá? Não, é uma empresa, ela está naquela fase de... o governador Leite, até magiado ontem, dá uma declaração interessante sobre a EGR. Bem ou mal, a EGR tem que sobreviver até o final de 24, porque existem aí 620 quilômetros ainda sob a administração da EGR. Que é o que a EGR cuida. A EGR está cuidando, está administrando com as suas limitações, não tem a condição de fazer as grandes obras, mas tem feito uma boa e bela conservação dessas rodovias, tem feito intervenções importantes, melhorando, qualificando. Tem municípios aí que, se perguntar lá, o prefeito de Gramado, de Canela, falar da EGR, é só elogios, tá? Porque a rodovia, o prefeito aqui que utilizam a 040 em Viamão, são rodovias bem cuidadas. Claro que eu não posso exigir na EGR que ela vai fazer uma duplicação numa rodovia da Serra, não tem versão financeira, porque ela sobrevive exatamente da arrecadação das praças de pedágio. E tem praças de pedágio que são deficitárias. Eu tenho 2 praças que me custa mais do que ela arrecada, mas eu preciso minimamente fazer a manutenção, a conservação. Então é uma empresa, só que cada vez mais, Kleber, ela está ficando reduzida, porque como tu não pode contratar através de concurso, não pode ter cargo de comissão. Tem os concursantes que passaram lá em 2012, mas na medida, e se é público que a empresa tem um prazo para terminar, e eles estão saindo, eles passam em concurso público, eu tenho uma outra oportunidade no mercado de trabalho, eles saem, e eu fico cada vez mais com um quadro reduzido, cuidado da mesma quilometragem. Então também aí começa a ter uma dificuldade estrutural, mas que a gente com muito esforço está superando. Vem cá, eu quero falar um pouquinho para fechar de política contigo também, né? Tu foste chefe da Casa Civil do governo Ieda, eu fui chefe da Casa Civil do governo Sartori, 2 governos agudos, né? De reformas, polêmicos. Lá atrás tu montaste o Pacto pelo Rio Grande, foi um dos líderes. Demorou, mas parece que evoluímos, né, Zaca, na questão do equilíbrio fiscal como um valor de governança, né? Não tenho dúvida. Quando eu fui presidente da Assembleia, em 2006, nós fazemos o Pacto pelo Rio Grande. Eu tive ajuda extremamente importante do querido amigo César Busato e do jornalista José Barranoel. Grande figura. Que nos ajudaram nessa montagem. A arquitetura toda do plano. Que era complicado, porque naquela época havia muito acirramento político. Hoje seria mais fácil. Naquela época, conversar à esquerda com o centro era muito complicado. O governo Rigoto ajudou muito nisso, porque o governo Rigoto era um governo de entendimento. Se posicionou desse lado. Mas nós tivemos participação de todos os partidos políticos. Eu me lembro, o Raul Ponte,
e Flávio Kutt são duas figuras do PT que eu sempre faço questão de ressaltar e elogiar, porque foram parceiros no processo, entendiam que isso era para o Estado, que não era algo de benefício para um determinado governo, o governo da época do Igor. E nós conversamos com toda a sociedade, torcemos para dentro todas as federações, universidades, os feitores, os estudantes, os trabalhadores, e todos assinaram o pacto. E o pacto tinha 23 medidas importantes que hoje a gente vê, já viu o Sartori fazer e hoje o Eduardo Leite complementar, lá em 2006. Se nós tivéssemos dado, infelizmente, não foi dada essa continuidade, e quero aqui ressaltar, a governadora Ieda queria continuar, e até ela me bota como chefe da Casa Civil do primeiro ano, até por isso, porque eu vinha da presidência da Assembleia, o Pacto pelo Rio Grande, e ela tinha esse entendimento do ajuste fiscal, disse, bom, bota o cara na Casa Civil para dar prosseguimento. Mas aí houve uma renovação da Assembleia no processo eleitoral de 2006 e os novos deputados que lá entraram não participaram da construção no passado recente e não foi se dada a continuidade. Foi uma perda para o Estado. Não tem a menor dúvida. O que está fazendo hoje, nós teríamos a condição de fazer em 2007 até 2010. Nós estamos falando de 15 anos atrás, quer dizer, nós teríamos avançado. Nós teríamos avançado. Hoje a condição é melhor, hoje há um entendimento, muito da habilidade do Sartori, muito da habilidade do Eduardo Leite, de terem esse entendimento com todos, né? Não governar só para os mesmos, não governar só para os seus partidos. E hoje a própria esquerda entendeu muito e compreende muito isso. A esquerda moderna, Pela esquerda moderna, veio e ensina. Quando foi governo no Estado, e principalmente no primeiro e segundo governo do Lula, entendeu que se não houver um entendimento, uma conversação com os demais segmentos, não vai andar. E o Estado é exatamente isso. E a sociedade amadurece. A sociedade está entendendo. É claro que tem aí uma recaída nesse processo eleitoral recente, há um acirramento que isso, a história nos mostra que é extremamente prejudicial, que quando se divide, se granaliza em demasia, não se avança onde tem que se avançar. Eu acho que é o momento de pessoas com uma visão mais moderada, com articulações de mais entendimento, entrarem nesse circuito para poder construir, principalmente na questão nacional. Mas há hoje uma compreensão, estou tirando esses extremos, uma compreensão muito mais da sociedade nessa direção, nesse sentido, de termos aí um grande entendimento. E para fechar, meu amigo, teu Inter, como é que tá, Zac? Teu irmão, Pedro Paulo Zac, é outro cara de muita história. Está em casa. Tá em casa? O Internacional tem muita decepção neste ano, né? Se criou uma expectativa pelo bom final de ano passado, mas não compreendeu por quê. O futebol me ensinou isso. Tu tem que saber por que tu perde, mas tem que saber por que tu ganha. O Internacional não ganhou nada, mas ele foi vice-campeão brasileiro. E foi bem ano passado. Esse é quase foi bem no segundo semestre do ano passado. Segundo semestre. E não compreendeu por quê. Ele não entendeu, ele não fez a leitura correta. Por que o Internacional foi bem? O Internacional foi bem por diversas razões, mas a principal que jogou só uma competição no segundo semestre, quando seus adversários estavam jogando Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. Isso tem um desgaste físico. No ano passado a gente teve um calendário mais curto por causa da pandemia. Isso houve um desgaste maior. Então aquele time que só jogou uma competição estava mais liberado. E o Internacional tirou proveito disso. Aí a direção achou que a continuidade disso era uma questão de tempo. E futebol é isso. A gente vê o próprio Grêmio monta uma equipe em 45 dias, o Internacional tinha uma estrutura pronta e perde o campeonato do Grêmio. Ovelha não é para mato. Isso eu digo. Futebol é para quem conhece futebol. Não é entender futebol. Se eu tiver o dirigente, quem tem que entender é o treinador. Tem que ter a sensibilidade de contratar e saber de montar. Montar uma coisa. Mas tu tem que ser do ramo. Futebol não é para pessoa que não é do ramo. Eu sou torcedor. Se o torcedor, ser torcedor é o maior predicado para ser dirigente, o Chuchu, que era o maior torcedor do Inter, tinha que ser presidente do clube. Ninguém era mais colorado que o Chuchu. Mas não e acho que isso faltou, e está faltando no Internacional. É gente do ramo no futebol. Tu está fazendo uma crítica política à atual direção do Inter, claramente.
Faço porque ela não está sabendo construir um entendimento. Ela está administrando o clube somente com aqueles dos seus movimentos. O clube tem que ser maior. Se tem um cara bom, um outro movimento que pode te ajudar no marketing, na administração, no futebol, nas finanças, busca esse. Aí tu começa a montar uma direção somente com os seus, identificados com os seus movimentos, não quer dizer que ali estão os melhores, e todos nós somos colorados. Então vamos usar isso para que se possa ter vantagem para o clube. Tomara. Tem processo eleitoral no final do ano, vai ser um processo um pouco acirrado nesse aspecto, mas tomara que a Internacional possa fazer um grande movimento, uma grande junção dos movimentos e poder construir uma direção que tenha essa visão. Está propondo uma mudança, portanto. Hoje no Internacional nem está discutindo a SAF. A SAF é uma realidade do futebol. Eu não estou dizendo que tem que fazer ou não, mas tem que discutir. O Internacional sequer está discutindo. O Internacional sequer está discutindo uma realidade que a maioria dos clubes aí, está o Cruzeiro, está o Bahia, está o Vasco, Fortaleza está entrando, e já estão assumindo, e outros tantos estão discutindo, o Atlético Paranaense está discutindo, que é o modelo, Curitiba. Quer dizer, o Internacional sequer está fazendo uma discussão interna. Quer dizer, quando fizer, talvez seja tarde. Tchê, falamos de prisão, de chacal, de política, de esporte, rendeu. Eu queria te agradecer muito. Desejar sucesso aí na caminhada. Obrigado, Cléber. Obrigado, porque eu sempre faço questão, né, de falar do livro. Os caras, tu não gosta de falar? Eu falo, porque esse livro tem, no meu entendimento, uma utilidade muito grande, para fazer uma reflexão. Se escreveu é para falar, né? É reflexão. Quer dizer, será que alguém não ultrapassou seus limites? Ou eu, na minha atividade profissional? Não ninguém. Ou aqueles que efetivaram uma prisão, quer dizer, eles mexeram com a minha vida. E não só com a minha, a vida de outras pessoas que estão comigo. E tinha que fazer uma reflexão. Acho que tem que ter um cuidado. Tantas e tantas pessoas devem estar numa situação absolutamente semelhante, não tem que tu está me proporcionando. Exatamente. Não tem livro, estão lá no anonimato, atirado dentro daquela... aquele lugar de que eu sempre digo, é lugar de mortos-vivos. As pessoas que lá estão são mortos-vivos. 76 Passos, Dias que Mudaram a Minha Vida, da Publicato, livro de Luiz Fernando Zacchia, com a edição do Gustavo Machado. Obrigado, Zé. Obrigado, um abraço para ti. Nós voltamos no próximo sábado com mais uma edição. O programa na íntegra pode ser acompanhado pelas nossas redes sociais. Para além dos 30 minutos aqui da Rádio Bandeirantes, nós conversamos um pouco mais e você acompanha na íntegra lá. Bom final de semana e até o próximo sábado. Outro olhar. A apresentação Kleber Benvenu.